A vitória de Yeshua e a fúria de Satanás. E Yeshua venceu o diabo, e recebeu a jurisdição da terra, que havia sido entregue a Satanás por Adão, no jardim do Éden, quando ele decidiu ouvir a voz do mal, e desobedecer a Adonai. Deus havia feito o homem, e lhe concedido a jurisdição da terra, mas a sua má conduta fez com que ele perdesse tal privilégio. Vejamos então através da Bíblia todos estes fatos. Antes da vitória de Yeshua, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores, em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Gênesis capítulo 1, versículos do 27 ao 30. Antes da desobediência de Adão, o homem possuía a jurisdição da terra, mas depois disso, ela ficou nas mãos de Satanás. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade, e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Lucas capítulo 4, versículo 6. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim, contudo, assim procedo para que o mundo saiba, que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. João capítulo 14, versículos 30 e 31. Após a vitória de Yeshua, seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Yeshua lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E Yeshua, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículos do 16 ao 18. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João capítulo 12, versículo 31. Porém, após a vitória de Yeshua sobre o mal, em um corpo corruptível, a jurisdição da terra ficou nas mãos do Salvador. Tal fato deixou o diabo muito irritado. Uma prova disso está na perseguição gerada pelo Império Romano aos cristãos, na Inquisição realizada pela Igreja Católica, e pelas palavras e atitudes dos pontífices romanos. O papado, que é um servo de Satanás e um intermediário de suas palavras mentirosas, disse o seguinte a respeito da morte de Yeshua: temos que recordar que seguimos a Jesus Cristo, cuja vida, humanamente falando, acabou em um fracasso. O fracasso da cruz. Repare que na cruz católica, Yeshua sempre aparece pregado nela, pois esse era o grande desejo do papado e do diabo. Que ele nunca tivesse ressuscitado, permanecendo morto na cruz o tempo todo. Depois da vitória do Salvador, o diabo logo iniciaria uma luta contra a igreja de Yeshua, e perseguiria os servos de Deus. Um fato que começou em 64 d.C., quando o imperador romano Nero fez a primeira grande perseguição aos cristãos, executando cruelmente muitos deles. Além disso, no decorrer dos séculos, surgiria uma força política e religiosa, o papado, que tentaria exterminar os verdadeiros seguidores do Salvador, e corromperia a palavra de Deus, através de dogmas, cerimônias e festivais abomináveis. Você entenderá todos estes fatos no decorrer deste estudo. Apesar dos grandes problemas e dificuldades enfrentados pelos seguidores de Yeshua, a palavra de Deus nos confirma que o Salvador virá pela segunda vez, para resgatar aqueles que foram fiéis, e não se corromperam com as mentiras de Satanás. O reino de Yeshua será eterno, e nele não haverá dor, ou sofrimento, pois todas estas coisas serão destruídas, juntamente com a morte e o pecado. E assim,
Como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também o Messias, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Hebreus capítulo 9, versículos 27 e 28. Agora que entendemos o que realmente significou o sacrifício de Yeshua, o Messias, e as suas consequências, nos próximos vídeos, iremos dar continuidade aos estudos dos principais acontecimentos religiosos que se desenrolaram no decorrer da história. Aqui no Questões Religiosas e Falsas Doutrinas você estudará sobre fatos históricos, profecias e os principais dogmas implantados por Satanás ao longo dos séculos, com o intuito de afastar as pessoas do caminho de Deus. Ouça a voz de Deus e você nunca será desamparado.